O tema de hoje é um tema que provavelmente cada um de nós, né, já confrontou com as reflexões interiores bem profundas, né? O tema da solidariedade, o tema amor ao próximo, o tema caridade, né? São quase sinônimos. E eu queria deixar uma reflexão aqui, de verdade, né? Algumas palavras que simbolizam, né, alguns gestos em relação a outras pessoas, elas foram meio que vilipendiadas, na minha opinião. A caridade é uma delas, né? A gente volta e meia fala de caridade, principalmente dentro de religiões, dentro de templos, etc, etc. E ela meio que foi deslocada de um sentido bem profundo de amor ao próximo para um sentido de doação ao próximo. A caridade hoje, né, ela quase chegou num nível de esmola, embora a esmola seja também revestida de um sentido, né, de amor ao próximo, na etimologia da palavra. Na etimologia não, no sentido mesmo, na semântica. E, e eu queria dizer o seguinte, gente. Em primeiro lugar, eu até comentei no outro vídeo falando da morte, né, sobre alguns impactos que a gente pode sofrer ao longo da vida, impactos profundos que mexem com a gente e tal. E aí a gente busca alguma coisa, a gente tem algumas vezes alguma experiência transcendental, algumas vezes a gente tem algum tipo de direcionamento, né, metafísico, espiritual aí, e aí a gente acaba se sentindo um pouco especial demais. A gente acaba se sentindo ungido demais, a gente acaba se sentindo escolhido demais, né? A gente tem essa necessidade, essa é uma necessidade humana, né, de autovalorização e tal, mas às vezes a gente extrapola. Então, ah, eu parto sempre de um princípio, né? Você está num centro espírita, e aqui eu falo, não falo, eu estou falando da minha religião, tá? Bicho, não importa a tua mediunidade, cara. Não importa se você é o pica da mediunidade, se você psicografa até de costas. Não importa se você promove efeitos físicos ou efeitos. Cara, não importa isso. Se você é, né, de outra religião e você se sente um pregador, que você ora em língua. Cara, eu sei que cada religião dá valor para alguma coisa. E aqui o meu papel não é de iconoclastia, tá? Meu papel é só de desmistificação mesmo de algumas coisas. E não que eu tenha autoridade sobre isso, mas aqui são reflexões que eu fiz durante a vida. Então, essas, esses revestimentos exteriores não importam. O que que importa? O que que importa quando você está dentro de uma religião? O que que importa quando você está é, 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 disponibilizando o teu tempo para servir a algum propósito? É quem vai receber o seu serviço. Ah, mas eu estou servindo a Deus. Então você tem que servir o homem. Você tem que servir os mais necessitados, porque não tem religião no mundo que fale o oposto disso. Que você só pode servir a nata da sociedade. Não importa se você é teólogo X, se você fez curso em, sei lá, na universidade de, não sei, lá de Roma, do Vaticano, né? Não importa. O que importa é a tua vida com paz, a tua vida com alegria, sem aquela
aura de santidade que às vezes as pessoas se colocam porque elas exercem algum cargo dentro de um lugar. E outra coisa que importa é você olhar para o teu lado e ver que tem gente que precisa de você. Não é, teoricamente, eu suponho que, olha, analisando aqui dentro, né, de um método dedutivo, eu acho que ele precisa. Não. Se você sair da rua agora e for para o centro de São Paulo, agora, em qualquer momento do dia, aquilo não é tudo. Aquelas pessoas precisam. Eu sei que tem também uns fariseus, cara. Puta que pariu. Tem uns fariseus que falam que esse, né, esse assistencialismo, isso aí não leva a lugar nenhum. Cara, só que esse assistencialismo não leva. Tem gente que fala mal do padre Júlio Lancelotti, né? Tem gente que fala mal da distribuição de cesta básica de alguns centros espíritas. Cara, então deixa morrer de fome. É fome que a gente está falando aí. É de sofrimento que a gente está falando. E se você não se preocupar nem um segundo da tua vida com o sofrimento dessas pessoas, você pode criar mecanismos de fuga dentro da tua consciência para fugir dos teus sofrimentos. Mas esse sofrimento vai te perseguir. Se você não se mover na direção desse sofrimento, esse sofrimento vai se mover na tua direção. Isso não é praga, não. É só uma constatação. Então, como é que a gente se move na direção desse sofrimento? É começando com aquilo que a gente tem, com os nossos sentidos, com a nossa atenção, olhando, ouvindo, criando vínculos, criando laços, criando pontes. Você chega num ponto, quando você está dentro desses processos de comunicação, que a dor dele começa a doer em você. Às vezes, a dor dele faz você enxergar uma dor que você não sabia que tinha dentro de você. E quando você tem, né, esse approach, quando você tem essa identificação, aí aparece a palavra solidariedade. Eu vou usar solidariedade, porque, como eu falei, a caridade, embora ela seja uma palavra, para mim, mais sublime, ela foi um pouco vilipendiada aí, então eu vou falar da solidariedade. Mas eu gosto da caridade, eu gosto. Então não existe ato, não existe gesto sincero se não houver a compaixão. A compaixão, o que que é? É o sofrer junto. Aquilo também te faz sofrer. Olha, você pode, como eu disse, você pode criar um mecanismo de fuga que for, mas se você olhar a dor do teu semelhante com sinceridade, aquela dor dói em você. E aí vem esse sentimento de fazer algo por aquele sofrimento e pelo seu sofrimento. Quando esse sentimento, né, esse sentimento de identificação, quando esse sentimento é reconhecido por você, você vai fazer o gesto. Você naturalmente vai tentar aliviar aquela dor, para que a tua dor também seja aliviada. Muita gente, né, pensa no seguinte: pô, olha, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer caridade. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar e doar não sei quantas cestas básicas por mês, eu vou sair dando dinheiro para os pobres, eu vou. Só que talvez esse dia nunca chegue.
de você ganhar na Mega Sena. Eu torço para ganhar, tá? Mas eu também jogo, né? Joguei hoje, mano. Posso estar milionário daqui a pouco, mas pode ser que nunca chegue. E aí você nunca vai atuar, você nunca vai estender a mão. Muita gente acha que a gente precisa de uma condição especial para fazer isso, sendo que, na verdade, tem uma passagem, né, muito interessante no Novo Testamento, que é o óbolo da viúva. É que não tinha nada, e deu pouco que tinha, aquilo que fazia falta para ela. E isso é apontado até para Jesus, quando ele fala com os apóstolos, né? Quando ele fala, pois eu em verdade digo que essa mulher deu mais do que todo mundo, porque ela está dando o que falta para ela. Os outros estão dando o que estão sobrando para eles, o que está sobrando para eles. E ela está dando aquilo que faz falta. Só que a solidariedade, ela, né, tem esse lado material, mas não necessariamente ela precisa ser apenas material. O material é necessário. A gente não tem essa coisa de assistencialismo quando a gente fala de fome. É importante. Tem gente que não tem o que comer à noite. Tem gente que come de manhã um copo de café com leite, com pão com manteiga, e não sabe quando vai comer outra refeição. É fome. Isso é prioridade. Agora, nem todo mundo tem condições de doar, mas mesmo assim sente essa dor no coração. Então, tem trabalho, tem acolhimento, tem oração, vibração. A gente, né? Eu e o Davi, a gente faz parte de um grupo de vibração. E esse grupo, a gente idealiza ele como algo que não está vinculado a uma religião. Ela está vinculada a um sentimento. Ela está vinculada ao sentimento de querer bem a pessoas que a gente nem conhece, mas que a gente sabe que existe uma dor, às vezes, muito grande ali. Então, quando a gente recebe os nomes das pessoas falando, puxa, rezem por mim, vibrem por mim, orem por mim, e muitas vezes elas explicam o que está acontecendo na vida delas, né? E aí a gente vai lá, às vezes eu leio alguma coisa quando me permitem, né? E, gente, o sentimento sincero de que aquela dor seja aliviada. O carinho, como se a gente abraçasse aquela história, mesmo que distantes, mesmo que sem conhecer o rosto da pessoa. Às vezes nem o nome completo a gente tem, mas aquela vontade de abraçar e falar, bicho, nós estamos aqui. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai ser daqui a 10 minutos. Mas agora nós estamos aqui e estamos vibrando todo o coração para que a sua dor seja aliviada. Não importa se você tem uma bagagem teórica, teológica, X, Y, Z. Não importa isso. Por isso que eu disse no começo, o que importa, né, é o bem que você faz. O que importa é a vida que você... Ninguém é santo também. Essa coisa de pregar santidade, né? Que bicho, a gente sabe que não é. Então, cara, não tem, não, olha, porra, o pecador, ele vai fazer menos caridade do que o outro. Ah, a caridade feita pelo pecador, ela é pior do que a do cara que tem a vida lá. Lógico que não, gente. Olha, de verdade, eu
eu acho que existe uma mistificação em torno desses temas, né? E esse também é um dos propósitos que eu, que eu, né, falo, ou que me impulsionam a falar aqui, né? Mas desejar o bem para alguém pode ser feito a qualquer hora, em qualquer situação, com os recursos que você tiver. Desejar o bem. O Chico tem uma frase que é excelente sobre isso. O bem que você faz em algum momento, é o teu advogado em todos os momentos. Então, eu gostaria né, de dizer que a solidariedade, a caridade, ela é uma necessidade humana, porque não por exemplos de revelações divinas que a gente tem que se enquadrar, mas porque são clamores que nascem dentro da gente. Você não precisa aprender numa aula de catecismo que amar ao próximo como a si mesmo é um dos grandes mandamentos, o seu segundo mandamento, né? Você pode sentir isso no teu coração andando na rua. Se você conseguir canalizar esse sentimento num olhar, se você conseguir olhar para um pedido, para uma mão estendida na rua e dar uma moeda, mas colocando naquela moeda um carinho que vem de dentro do teu coração, você pode ter certeza que é muito. Você pode ter certeza que é muito. Tem esmola que queima a mão de quem recebe. Tem esmola, tem doação, que tem um único propósito de aliviar peso na consciência. Não é de aproximar como pontes dois universos. Então eu deixo aqui para vocês essa, essa reflexão e não é difícil. O primeiro passo não é difícil. Permanecer no bem, permanecer é difícil. Vou te falar que não é fácil, não. O primeiro passo não é difícil. É que às vezes a gente não sabe o que fazer, onde fazer ou como fazer. Uma sugestão que eu dou, né? E eu gosto de oração, eu gosto de prece, eu gosto de vibração, né? Juntem-se, juntem-se. Pessoas que pensam como você, que sentem como você. Ache essas pessoas. Elas estão do teu lado e talvez vocês nunca tiveram a chance de conversar sobre isso. Ah, mas eu já faço parte do grupo tal, que tem não sei quantas mil pessoas, que a gente se reúne todo dia tal, a hora tal, e vibramos pelo universo. Beleza, continua. Mas eu acredito nos grupos pequenos. Eu acredito naqueles grupos onde as pessoas se conhecem, se sentem acolhidas. Eu acredito naqueles grupos que nem tinha antigamente, com as nossas avós, que se reuniam às 6 da tarde, os vizinhos para rezar o terço. Isso eu acredito muito. Eu acredito
que pessoas que às vezes nem se conhecem, mas têm esse objetivo e têm essa disciplina, né? Elas podem ser irmãs de alma sem nem saber. Isso eu acredito. Eu acredito que, no fim das contas, e eu falo sem medo de soar hipócrita, porque acho que cada um que vive isso com certa sinceridade já sentiu. No fim das contas, a gente se sente mais ajudado do que qualquer outra pessoa. Então, vira uma necessidade pessoal, vira um apelo, uma súplica pessoal. Encontrem, gente, essas pessoas perto de vocês. Agora, a internet aproxima, né? Todo mundo. Então, pode ser uma reunião virtual, pode ser presencial, agora, né? Todo mundo um pouco mais tranquilo com relação ao Covid. Mas formem grupos. Eu já vi muitos trabalhos grandes começarem na sala de uma casa com duas senhoras. Duas senhoras que rezavam um terço, uma benzia a criança, e aquilo foi aumentando, e as crianças trazidas foram aumentando o número, né? Quando viu, quando foram ver, tinha uma estrutura de distribuição de cesta básica, de acolhimento considerável. Hoje tem, inclusive, escolas profissionalizantes em comunidades carentes. Começou com duas senhoras reunidas numa sala, rezando o terço. Não estou dizendo que é para ser assim, mas a vibração, ela chega onde ela tem que chegar. Mesmo que a gente não saiba o caminho que ela faz, mesmo que a gente não saiba como é que é feita essa distribuição, como é que, se alguém recolhe isso e leva, se aquela vibração vai, né, voando pelas ondas magnéticas do universo, ninguém sabe, mas chega. E a resposta também chega. Pensem nisso. Eu vou dizer para vocês, né, já há 2 anos que eu tenho feito isso diariamente, é, é uma experiência muito transformadora. Volto a falar, não é cagar regra, não é se achar o pica, não é nada disso. Todo mundo tem consciência, né? A honestidade tem que ser também tem que ser imperativa ali. Então você não está ali para formar um grupo de doação, de arrecadação de dinheiro e você vai torrar esse dinheiro com um tênis de 15 mil reais. Não é isso. Juntar vontades, é juntar energias. E dessa aglutinação energética, isso ser potencializado e distribuído para quem precisa. Obrigado. Eu, eu fico um pouco mexido também com esse tema. Aliás, eu tempo todo. Você veja, aquele sonho que eu tive com o Chico me ferrou, cara, porque eu virei uma pessoa mole, sabe? Agora, alguns temas eles me emocionam, mas eu espero cruzar com cada um dia por aí e a gente se abraçar, andar de mão dada, né? Junto com todos aqueles que a gente viu. Beijo.
Mais uma vez, estou aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês deixarem aí o like, se quiser ativar sininho também. Eu preciso mudar isso, né? Bem lembrado. E mandem perguntas, mandem. Não que eu tenha nenhum tipo de autoridade para responder, mas pelo menos para a gente trocar coisas, pelo menos para a gente criar vínculos, tá? Muito obrigado e até o próximo.